E nesse vídeo nós queremos dar aqui alguns conselhos para vocês manterem o relacionamento de vocês sadio. E uma das coisas que vocês precisam fazer para ter um relacionamento sadio é vocês aprenderem a viver em caixas. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Um profissional, você de repente é um carpinteiro, de repente você é um pedreiro, ou seja lá o que for, você sai, 5h30 da manhã para você ir trabalhar, ou sua esposa sai para ir trabalhar também. Você lá no seu local de trabalho, você não é o esposo, você é o profissional. Então, lá você está vivendo na caixa do profissional. Agora, você não pode, querido, por mais que o seu dia for um dia desafiador, foi um dia muito difícil, vocês não podem chegar em casa e continuar dentro da mesma caixa do profissional. Sim, nós não estamos dizendo aqui que você não possa chegar em casa e compartilhar com seu companheiro algum desafio que você enfrentou no dia, não é isso? Afinal de contas, nós somos um casal, se eu não compartilhar com ele algumas coisas, eu não vou compartilhar com mais ninguém. Mas aquela questão da pessoa vir do trabalho com algum problema que aconteceu lá, um desentendimento com um amigo, e ficar aquela coisa maçante, reclamando do trabalho, aí reclama quando chega em casa da casa, reclama. E eu não sei o que vocês pensam, esse assunto assim. Não só em questão de casamento, mas quem é que aguenta ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo, que nada tá bom, que só tem olhos para olhar o lado ruim da história, Sim, E aí num casamento, às vezes você vê casais que se casaram apaixonados e se entendiam muito bem, mas que não fizeram a manutenção em relação a essa questão e que viviam com a caixa toda misturada, A caixa bagunçada, misturava tudo. E aí não conseguia separar. Agora eu tô na minha casa. Eu sou o esposo. Eu sou o esposo, a esposa, a mãe, Sim. Não só em relação ao marido e mulher, mas às vezes, eu tô falando de mãe, que eu sou mãe. Você volta pra casa tão carregada das coisas e quer jogar, todos... Válvula de escape, todos os seus dragões pra fora e você sai queimando todo mundo. Queima marido, queima filho. E quem é que aguenta ou que sente prazer de estar ao lado de uma pessoa desse jeito, E o que acontece com alguns casais? A maioria dos diálogos que eles têm é só em relação ao trabalho. O que aconteceu no trabalho é que meu chefe me massacrou, é que meu chefe gritou comigo, é que o fulano me traiu, é que não sei o quê. Queridos, e vocês precisam, quando chegar na casa de vocês entrarem nessa caixa do esposo, da esposa, do pai, da mãe, e vocês precisam conversar sobre vocês. Converse, querido. Você pode até perguntar, e deve perguntar, como é que foi seu dia, mas você, como uma pessoa sábia, se você vê que o seu esposo, ele só está reclamando do trabalho, ou que a sua esposa só está reclamando do trabalho, o que você precisa fazer como uma pessoa sábia? Você vai direcionando a conversa para o outro lado, filha? E às vezes, na hora que a pessoa chega pilhada, cheia de coisa na cabeça, falando sem parar, talvez nessa hora você não vai poder falar com a pessoa tudo que você deveria falar. Mas passou aquele dia, você chega e fala, poxa, fulana, você só sabe reclamar. Graças a Deus você está empregada. Então, vamos administrar isso bem? Vamos pontuar isso. Você pode falar e deve falar comigo, mas você vai se tornar uma pessoa chata se você só fizer isso, Isso aí. Tem que ter equilíbrio. Não é que você não pode falar, você pode falar, mas tem que ter medida. Porque às vezes você está sendo uma pessoa chata, insuportável, intransigente e tal. Só que o outro não pode falar pra você que você tá sendo chata, porque você vai se ofender. E você, como tá na pilha, você não percebe que você tá sendo insuportável. Não é? Então, a gente tá falando sobre isso porque a questão da manutenção no casamento é muito importante.